Ministério do Turismo e Instituto Cultural Vale apresentam Rede de Patrimônio Criativo e Colaborativo. Olá, eu sou Márcio Gabriel. E eu sou o Genilson Rocha. E juntos vamos embarcar nas memórias de Itinga, esse cantinho querido no Nordeste de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha. Nessa viagem, faremos a travessia carregados de histórias, fatos e curiosidades da nossa terra. Sejam bem-vindos ao nosso Pontecast. Pontecast, Memórias de Itinga. Pontecast, Memórias de Itinga. Memórias de Itinga. Neste primeiro episódio contaremos histórias que passam de geração em geração e permanecem vivas no imaginário popular. Gabriel, para começar a nossa primeira viagem pelas terras da Água Branca, vamos falar de história? Bora! Por falar nisso, Genilson, você sabia que o nome Itinga tem derivação indígena e significa justamente água branca? E o seu processo de colonização começou há mais de 200 anos? Quem nos conta mais sobre isso é o historiador José Claudionor dos Santos Pinto, o Jô Pinto. Itinga surge no final do século XVIII, na confluência do rio Itinga com o rio Jequitinhonha, né? As primeiras famílias que vieram para Itinga, para povoar, vieram para esse lugar. Claro que já existiam os índios, né, que já estavam aqui antes, mas as primeiras famílias chegaram e ficaram nesse lugar. Um lugar conhecido como Manga Velha, porque eles plantaram muitos pés de mangas, né? E tinha muitos pés de manga nativo também. Ficou conhecido como Manga Velha. E eles até tentaram criar uma primeira igreja lá e povoar o lugar, mas não deu certo. Ficou só na armação da igreja. Com as fontes cheias e não dava muito, então eles conseguiram um terreno mais elevado, que é onde é hoje o centro histórico de Itinga. Depois foi criado o quartel da Água Branca, né, a mão do príncipe regente, e que vão construir, junto com outros, eles vão construir a primeira igreja, a igreja matriz, a igreja de Itinga, né, ou capela matriz, e a partir dessa capela vai se fazendo outras casas ao redor, que vai virar o que é hoje o centro histórico de Itinga. E é nesse cantinho que surgiram e se criaram fatos, lendas e histórias que tornam esse pedaço de chão único, que permaneceram vivas no cotidiano do seu povo. As primeiras construções da cidade de Itinga, que hoje conhecemos como centro histórico, foram erguidas na terra de um fazendeiro. A estrada no entorno deste local ficou conhecido como Caminho da Boa Vida, por conta dos fatos que envolvem a filha desse senhor, dando surgimento a um dos contos mais populares, antigos e famosos dessa terra. Vamos conhecer? E esse fazendeiro, a filha dele, adoeceu e levou em vários médicos, os médicos não descobriram o que ela tinha. Então ele falou que se ele fez uma promessa, que se ele sarasse, ele iria fazer um caminho abençoado para limpar todo dia 7 de dezembro. E nesse caminho, para que Nossa Senhora da Conceição pudesse passar o dia 8 de dezembro nesse caminho limpo. E essa menina sarou, e isso foi feito. Então todo dia 7 se limpava o caminho da Boa Vida para que a Nossa Senhora da Conceição pudesse passar. E esse caminho é justamente o entorno do centro antigo de Itinga. Na época, era a delimitação da cidade, né? Hoje é a delimitação da parte antiga da cidade. E depois que ele fez esse caminho, as pessoas tinham muito medo também do bicho da fortaleza de Pedra Azul. As pessoas tinham muito medo que o bicho da fortaleza entrasse em Itinga. Então, eles pediram para que os freis abençoassem o caminho. Então, esses freis missionários que vinham aqui na região, eles abençoaram o caminho, deram o nome de Caminho da Boa Vida, para que o bicho da fortaleza não pudesse entrar dentro da cidade de Itinga. Bom, Genilson, muito interessante, né? Então, Gabriel, e não para por aí. Assim como grande parte da região do Vale do Jequitinhonha, um dos personagens mais importantes para a nossa cultura, economia e história, o vaqueiro. Com a maioria da nossa população morando na zona rural, durante grande parte do tempo, é claro que muitas histórias surgiram envolvendo a lida e a vida no campo. Uma das mais conhecidas é a de Zé Mateus, vaqueiro afamado, vítima de uma tragédia que o eternizou nas memórias dos itiguenses. Para conhecer mais sobre esses fatos, fomos conversar com o mestre Ulisses Mendes, um dos guardiões da história da nossa cidade. Os melhores vaqueiros viram artista, aqueles que tocam berrante, Então o Zé Mateus era isso, era que pegava qualquer boi. Quando tinha um boi sumido, desaparecia um boi difícil, contratava Zé Mateus. Aí eles estavam trazendo esse garrote, dava dando trabalho para danar, mas dava trabalho, contrata Zé Mateus, que Zé Mateus pega ele, acha ele no mato.
Aí Zé Mateus entrou no mato e jogou os cachorros profissionais dele. O cachorro foi, acuou, o cachorro, achou, foi na batida, no faro, né? Achou esse garrote e ele emendou atrás desse garrote. Laçou o garrote. No que ele laçou o garrote saiu correndo e tomou dele. E lá é um córrego que chama Rio Água Fria, que tem umas valas e o córrego fundou assim. Hoje não funda mais, que tem pedra. Uma vala muito fundo assim. E o garrote dirigiu para aquele lado. E aí ele falou assim, pra onde? E falou uns nomes lá, né? Você pode ir pro inferno que eu vou atrás. E xingou, falou esses nomes, né? E o boi saiu atrás. E ele emendou atrás. Aí quando o boi entrou dentro dessa vala lá, caiu assim, ó, daquele vala do rio, da margem do rio, lá embaixo. Aí o boi entrou e ele entrou atrás e até hoje nunca mais apareceu. Nem o vaqueiro, nem boi, nem cavalo, nem nada. Sumiu tudo lá dentro desse rio. Até hoje. Não encontrou boi, não encontrou vaqueiro, não encontrou cavalo, nem os arreios, nem nada. E Zé Mateus aparece boiando, não é direto não, sabe? O Zé Mateus alimenta a história, ele boia para alimentar. Como dizesse assim, não esquece de mim, vai contando meu caso aí. Aí ele boia para poder alimentar a história. Quem quiser ouvir, assim, uma pessoa quiser ouvir o Zé Mateus boiar, ele ir para lá 6 horas da tarde, que foi mais ou menos essas horas, aí o Zé Mateus percebe que você está preparada para ouvir o canto dele, né? O boiar é triste, é um boiar triste. Esse boiar de Zé Mateus era quando ele estava levando o boi. Ele não boia atrás do boi que sumiu. Genilson, um dos grandes marcos da nossa cultura é o nosso carnaval de rua. E aí, você quer conhecer mais um pouquinho sobre ele? Com certeza, Gabriel. Inclusive, essa é uma das nossas festas populares mais conhecidas na região e que merece um destaque na nossa história. Quem continua na travessia com a gente é Jô Pinto. Então, o carnaval antigo começou a acontecer por volta das décadas de 1960 e 1970. E os primeiros carnavais eram chamados carnavais de cordões, né? Porque persistia de sair uma bandinha tocando na frente, né? Era formada por Zezinho Rei, o Antônio Bananinha, José de Zara e você de Zé Coanga, né? E essa bandinha saía animada primeiro por Dona Delícia, que era uma comerciante, uma musicista da cidade, que tocava sanfona. E eles saíam cantando pelas ruas, né? Uns iam vestidos de mascarados, né? Feito com máscara artesanal. E as pessoas davam as mãos e saíam em cordões pelas ruas da cidade. Então, assim, foram os primeiros carnavais de rua. No salão, né? Que chamavam os carnavais de salão. Que acontecia no mercado e um outro espaço também que tinha aqui de Zé Padeiro, aqui em Itinga. E as pessoas se fantasiavam de chamar os Cavaleiros da Meia-Noite. E na maioria das vezes, esses Cavaleiros da Meia-Noite eram mulheres, né? Que os pais não permitiam que elas fossem no carnaval e elas iam fantasiadas de Cavaleiros da Meia-Noite. No domingo de carnaval, acontecia o intrudo, né? O intrudo é um grupo de pessoas que, animadas com o festivo do dia que raiava, se entregava a este folguedo, né? As pessoas atiravam latas de água umas nas outras pelas ruas da cidade, durante todo o dia, né? O carnaval, além de trazer alegria e estar marcado na nossa cultura popular, também criou muitas histórias que são contadas em rodas, conversas de beco e reuniões de família. Com certeza, uma delas é a conhecida história da mula sem cabeça. Meu nome é Josimar Ruas, sou pedagogo, professor de educação especial e psicólogo, né? Já escutei muita gente contar que na rua da Vitori e na rua da Pedra Preta, há muito tempo atrás, as pessoas diziam ter visto uma mula sem cabeça, apenas com fogo, e onde pisava ficavam as marcas de fogo, onde a mula passava, né? A gente até, quando era pequeno, a gente vestia de mascarado, que é uma tradição do nosso carnaval daqui, pôr a máscara até na terça-feira, que a gente tinha medo da quarta-feira, usar a máscara e a máscara colar no rosto, porque era da quaresma e tinha que ter respeito.
A gente vai ficando por aqui. Esta e outras histórias você continua acompanhando com a gente no nosso podcast, Memórias de Itinga. Até mais! Este podcast foi realizado por jovens da cidade de Itinga durante o processo formativo do projeto Rede de Patrimônio Criativo e Colaborativo de Minas Gerais. Podcast Memórias de Itinga. Podcast Memórias de Itinga. Memórias de Itinga. O projeto Rede de Patrimônio é realizado pela Agência de Iniciativas Cidadãs através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, PRONAC 2048-32, com o patrocínio do Instituto Cultural Vale por meio de sua chamada aberta anual e apoio da Prefeitura Municipal de Itinga.